No dia 28 de janeiro de 1960, nascia em Fortaleza, no Ceará, o nobre pastor Gesser Góes Ferreira, filho do pastor Ezequias Martins Ferreira e Iraci Góes Ferreira. Já são 60 anos de história. Desde criança, ele e seus irmãos cresceram sendo ensinados e admoestados conforme os preceitos do Santo Evangelho de Cristo. Em família, era comum participar do culto doméstico, onde aprendeu desde cedo a orar, louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã e a ler constantemente a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento. Ali, ainda na infância e pré-adolescência, estavam sendo formados o caráter e a base de um autêntico ministro da Palavra de Deus. Nada aconteceu de uma hora para outra. Teve um caminho que foi percorrido e trilhado um dia de cada vez. Aos 12 anos, o Senhor lhe concedeu o dom da palavra. A partir de então, o pastor Gesser Góes começou a pregar nos cultos infantis, de adolescentes, de jovens e em eventos diversos em que era convidado. Foi porteiro, líder de departamentos, tesoureiro, secretário e pregador de rua e de cruzadas evangelísticas realizadas aos domingos à tarde em Fortaleza. Ministerialmente, foi primeiro consagrado ao ofício de diácono, passando por evangelista para depois ser ordenado a pastor pelo pastor Emiliano Ferreira da Costa, seu antigo líder amado, a quem nutre grande respeito e consideração. Nascia ali um pregador nato da palavra de Deus. Dos 12 aos 20 anos, foi um jovem destaque no meio da juventude do seu tempo. Neste período, algo que marcou a sua adolescência aconteceu em uma determinada ocasião, quando pregava na congregação da Assembleia de Deus em Parque Araxá, com a presença do pastor Emiliano. Enquanto ministrava o sermão, o pastor Emiliano começou a falar em mistério com Deus de uma forma poderosa. Após o culto memorável, o pastor Emiliano pegou na sua mão e disse: "Esse menino é sangue do meu sangue, e dessa família não se perde um." Tal experiência serviu consideravelmente para o seu crescimento espiritual. No ano de 1979, o pastor Gesser Góes foi separado para o diaconato. Já em maio de 1980, foi enviado pela primeira vez para a obra, com a confiança do pastor Emiliano Ferreira da Costa. O servo de Deus não temeu e aceitou o chamado, sendo enviado para a cidade de Granja, no Ceará, onde pastoreou entre maio de 1982 ao ano de 1989. Ele recebeu o trabalho na cidade com uma pequena congregação composta apenas por 12 membros. Na sua saída, a igreja já contava com 120 membros, 30 congregados e um grande templo em construção. Nesse período, foi consagrado a evangelista em 1984. No dia 15 de maio de 1991, foi empossado na liderança da Assembleia de Deus na cidade de Icó, no Ceará, onde passou 8 anos e 5 meses. Na época de sua chegada, a igreja tinha somente um pequeno salão onde congregavam-se 40 membros. Concluído o tempo de seu pastoreio, o trabalho contabilizava 1.500 membros, um grande templo construído e 5 congregações implantadas. Nesse tempo, constantemente era convidado para pregar em igrejas e cruzadas evangelísticas no Ceará e em vários estados do Brasil. Em 14 de fevereiro de 2000, o pastor Gesser Góes fundou a Assembleia de Deus Canaã, ministério o qual preside desde a sua fundação há 20 anos.
Neste período, a igreja cresceu de forma considerável em Fortaleza e no interior do estado, se firmando como uma instituição séria e reconhecida perante a sociedade cearense e brasileira. Nesses 20 anos, entre outras conquistas, o Ministério Canaã, pela graça de Deus, construiu o Santuário Canaã, adquiriu a Fazenda Cidade Canaã, mantém a Rádio Ministério Canaã, instituiu o Seminário Teológico Canaã, o Instituto de Ação Social Canaã e a Creche Canaã. Implantou dezenas de congregações na capital, no interior do Ceará e em outros estados do Nordeste. Realizou grandes cruzadas evangelísticas, viagens missionárias, vários batismos marcantes, cultos residenciais e inaugurações de congregações, e agora se prepara para conduzir o processo de nacionalização do Ministério Canaã, proporcionando a expansão da igreja para todas as regiões do Brasil. Por todo esse tempo, o Senhor lhe permitiu sofrer incompreensões, ataques de quem ele estendeu a mão, perseguições, dificuldades e dores que lhe fizeram amadurecer cada vez mais e também ter a certeza de que estava no caminho certo, que era fazer a vontade de Deus. Diante de todas as experiências que passou, o Eterno lhe deu força e bom ânimo para prosseguir e crescer, porque a obra é de Deus e não do homem. Que venham mais conquistas, porque tudo foi Deus quem fez e continuará fazendo para o louvor, a honra e a glória do Senhor Jesus. O pastor Gessé Góes Ferreira é esposo da missionária Eliene Góes e pai de 5 filhos: Davi, Felipe, João Marcos, Gabriele e Sofia. Com carinho e amor, todo o Ministério Canaã parabeniza o seu líder amado pelos seus 60 anos de vida. Feliz aniversário, pastor Gessé Góes.